Signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Vamos lá. Neste canal eu misturo constelação familiar. Então aqui tem uma bandeja com água. Os bonequinhos, aqui o que representa Capricórnio. O arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para o consciente. Misturo também oráculos, baralhos, astrologia, tanto da constelação de mapa astral, astrologia sistêmica, como os dados astrológicos. Então vamos lá. A agenda já está aberta para leituras particulares. Signo de Capricórnio, fundo do deck, a gente tem o 6 de copas. O 6 de copas é uma nostalgia. É um apego a emoções, não é um apego material, assim, é um apego a emoções do passado. Puxa, quando eu era criança, quando eu, sei lá, tinha o cachorrinho X. Enfim, é um apego emocional. Vamos clarificar esse fundo do deck? Clarificando esse apego, do que nós estamos falando, esse apego emocional. Trazendo mais clareza, por favor, para o signo de Capricórnio. Isso tá travando a tua vida, viu? Este apego. Travando, inclusive, o aparecimento de alianças, que podem ser alianças de trabalho ou alianças no sentido afetivo, tá? Sai a carta do chicote, a necessidade de se desprender disso. E a carta do navio. A carta do navio, assim, quando a gente começa a mudar as emoções, sair do apego, a gente consegue mudar as velas do barco, digamos assim, e navegar para outras direções. Vamos entender melhor com o tarô. Falei tarô, eu vou pegar os dados astrológicos. Casa 3, que é regido por Mercúrio, que é o jeito de pensar e comunicar. Energia do feminino, que é Vênus, que tem muito a ver com a criatividade, com o dinheiro, inclusive. A energia de Vênus também é responsável pelo financeiro, com autoestima. Casa 3, que é a casa da comunicação. E o signo de Aquário. O signo de Aquário tem uma sombra que é muito ligada ao pai. Pode ser o caso ou não, claro que é uma energia coletiva, não ressoa com todo mundo. Como forma de complementar a leitura, você pode olhar para o seu signo ascendente, sua Vênus, também olhar para os signos fortes, signo lunar, que fala das emoções. Eu vou colocar a energia do pai, por quê? Porque Aquário, tem a sombra de Aquário ligada ao pai, vamos ver se é isso. Tá? Vamos clarificar com o tarô agora. Você está aqui apegado, realmente, ó, energia da lua também, apegado a... tá vendo a nuvem? Atrás das copas? Copas são as emoções. As nuvens representam essa confusão mental, por isso aqui Mercúrio. Eu vou colocar essa confusão mental, a mente. E assim, o 7 de copas é assim, o que eu faço agora? Eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu estou apegada a um passado, 6 de copas, um arrependimento também, essa carta fala de arrependimento, do que podia ter sido, do que não foi. E aí, assim, eu estou clamando para o universo uma solução, mas eu estou assim, perdido entre as emoções, perdido nos sentimentos. Por isso, lua. Lua, na sequência sai a lua. A lua é uma carta de intuição, é uma carta onde as emoções começam a emergir. Então tá aqui a lua. Lua também fala de mãe.
de emoções. Tem a parte oculta da lua, que são as emoções mais profundas, que é a Lilith. A parte iluminada da lua é essa daqui. A parte que nunca é iluminada, porque o movimento de translação da lua, ela é equivalente ao movimento de translação, de rotação da lua, equivalente ao movimento de rotação da Terra. Então a gente nunca enxerga um dos lados da lua, que é a Lilith, que são as emoções mais profundas, mais ocultas. Tá? Então eu coloquei a Lilith para ver se tem alguma emoção mais profunda ainda que você não está dando conta, porque o Sol ele ilumina um lado. Então existem emoções que emergem, que a gente consegue perceber, e tem outras que são muito difíceis de serem acessadas. Na sequência, a gente tem a carta dos enamorados. Ai, me doeu aqui até. Os enamorados, eles falam de escolhas. É um dilema. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Às vezes você tá apegado, né? O 6 de copas e o 7 de copas, tem aí uma zona de conforto, que eu não sei por que tem esse nome, porque zona de conforto é a coisa mais horrível que tem, não é nada confortável. É simplesmente um apego. E aí a vida não anda, fica parado no lugar. Nossa, me deu um tilt aqui, assim, como se fizesse sabe quando tem um buraco, assim, um vazio, que falta informação no inconsciente? Estranho. Tem um dilema. Eu escolho isso ou escolho aquilo, mas que dilema é este? Eu vou colocar o signo de Gêmeos. Não que Gêmeos tenha influência, não, mas Gêmeos é regido pelos enamorados. A carta, regido por Mercúrio. A carta dos enamorados é a carta do dilema, a carta de Gêmeos. Por isso que tem dois, né? Eu olho para um lado, olho para o outro. Eu olho para o passado, eu olho para o futuro. Eu fico preso nessa situação ou deixo seguir e vou para outro caminho. É nesse sentido, Gêmeos, os enamorados. O regente de Gêmeos é Mercúrio e aqui saiu, não saiu. Saiu casa 3, que é regido por Mercúrio, que é a comunicação. E a comunicação de Mercúrio, ela pode estar misturada com fantasias, pode estar misturada com uma diversão, né? Mercúrio ou Hermes na mitologia, ele era muito amigo de Dionísio, ele brincava com as informações. A energia do Sol, ela clareia essas informações. E essas informações aqui são o seu jeito de pensar, que moldam a sua fala, o seu comportamento, mas tem um jeito de pensar por trás. Interessante isso, né? Olha isso. Na sequência tem um 6 de espadas. O 6 de espadas é a carta que eu mais gosto. Não é a melhor carta do tarô, mas é a que eu mais gosto, porque assim, quem vai comigo, quem não vai? Quem tá pronto, quem merece seguir comigo e quem não merece. Por isso o dilema. Tem algumas escolhas aí. Este momento, quando sai o 6 de espadas, é um momento muito turbulento. Por isso a lua, que é essa confusão, as informações estão lá no inconsciente. Por isso o dilema aqui, os enamorados. No 6 de espadas, o mar é revolto, ou seja, as emoções são revoltas, o ar, o céu é nublado, aquela confusão de pensamentos e sentimentos. É essa bagunça aqui. Eu vou colocar essas emoções e esse apego aqui, que é o 6 de copas, com isso aqui, ó. Interessante que a leitura de Câncer, que é o complementar oposto de Capricórnio, também estava nessa zona de conforto desconfortável. E assim, tão desconfortável que a energia chegou a pesar, diferente aqui de Capricórnio, a energia não está pesada. Em Câncer estava, a pessoa fica assim presa na dor e fica com raiva, ou atrai energias espirituais densas por conta dessa, que ela está no looping e não consegue sair, aí fica soltando espinho para tudo quanto é lado. Ai, até doeu aqui. Doeu meu braço, desculpa, gente, acho que mau jeito mesmo. 3 de espadas. O 3 de espadas, ele é uma dor, hein? É uma dor.
Ai, doeu, nossa, mas tá doendo meu ombro, do nada começou a doer meu ombro. Meu pai amado. Peço autorização para entrar no campo inconsciente de Capricórnio, para acessar as energias de vocês, para que eu possa enxergar aonde está o bloqueio. Tarô é orientação, para a gente entender o que precisa ser modificado. No começo, vem informações difíceis, doloridas. Nossa, me deu uma dor mesmo no ombro. Emoções difíceis e doloridas, que muitas vezes você não estava querendo enxergar. E aí vinha essa confusão, tá? Sai a carta dos 5 de ouros, que é a carta da humilhação financeira. Eu já tinha posto dinheiro. Por outro lado, você tem condições de sair dessa emoção, de sair dessa situação. Você não precisa ficar... Muitas vezes esse dilema emocional te paralisa, inclusive, esse dilema emocional te paralisa, inclusive, financeiramente. E sai a carta do louco, que é esse arcano aqui, ó, do lado de Capricórnio. Que é assim, se joga, sai desse lugar que você tá, sai de dentro da caverna. Então, essas emoções do passado, esse apego ao passado, esse dilema, o que eu faço? Eu permaneço com essa pessoa, com esse boy que só me machuca. Tô chutando aqui, gente, porque muitas energias, muitas pessoas podem... né? E aí eu vou ficar sozinha se eu fizer isso, se eu chutar o pau da barraca. Então, o chutar o pau da barraca e falar eu vou pro mundo, é a carta da coragem, ela não é fácil, que é esse arcano aqui. Eu adoro esse arcano. Ele tá lá se jogando no precipício, com uma trouxinha, a única coisa que ele tem ali. Mas ele tá alegre, feliz. O cachorro aqui indica que o cachorro tá latindo, tem perigo lá fora. Tem perigo no mundo, sim. Mas é muito melhor do que ficar preso aqui. Ele saiu da caverna, ficar preso nessa zona de conforto. Então é esse o momento que o capricorniano tá vivendo, né? Mas ainda tem um apego financeiro, um medo de como vai ser, né? E é esse medo que te prende. Só que essa carta é horrorosa, mas ao mesmo tempo ela é muito boa. Por quê? Porque ela é o fundo do poço. Ela é o porão do fundo do poço. Depois do porão do fundo do poço, eu tenho uma escolha, sair daí. Então, que não precisa chegar nisso, né? Mas tá chegando. Tá chegando. Aprendizado para o signo de Capricórnio. Deixa eu colocar o apego primeiro, apego financeiro, ó, medo de escassez. Aprendizado. No aprendizado a gente tem... Uau! A Imperatriz e o 10 de Copas. O seu aprendizado é sentir-se merecedor, merecedora de ser uma imperatriz, um imperador. A diferença para a imperatriz e o imperador no tarô é que a imperatriz ela é mais sutil na forma de fazer as coisas. O imperador ele é mais durão. É essa a única diferença. Porque a imperatriz ela é a reunião de todas as rainhas, de ouros, de espadas, de copas, de paus. Então ela tem o domínio da ação, da emoção, do mental, da matéria, dos recursos. E o 10 de copas, que é a plenitude emocional, afetiva, de verdade, onde inclusive você distribui esse afeto para a família, para as pessoas. O seu aprendizado é se sentir merecedor, ser uma imperatriz e um imperador. Você merece. Deixa eu colocar a energia da imperatriz aqui, que é Deméter, tá vendo? Ela tem o trigo como prosperidade, a foice, que é o trabalho, o bebê, que é um novo ciclo, né? Que podia ser representado por uma flor, enfim, mas não necessariamente maternidade, mas é um novo ciclo, é nesse sentido. Mas este apego aqui te impede de se tornar uma imperatriz e chegar num 10 de copas, que é um relacionamento... O 10 de copas é um relacionamento onde tem conexão espiritual e ao mesmo tempo tem prazer, tem uma vida alegre, tem uma plenitude. Sabe o pote de ouro atrás do arco-íris? É o 10 de copas.
O seu aprendizado é se sentir merecedor disso, porque você é. Ai, que vontade de pegar os capricornianos e falar assim, solta esse apego e vamos pra vida, vamos. Não vai ser fácil, seja essa transição, não é fácil, tá? Solta essa humilhação, e você vai passar por isso, é assim, coragem, solta que dá certo, vamos! Vamos! Energia do bloqueio. 3 de paus. 3 de paus é movimento, é ação, você não tá conseguindo ir. É o início de uma ação e tá no bloqueio. Você tá travado. Eu vou colocar aqui a ação, que é a energia do fogo, né? Que neste tarô aqui são os paus, os bastões. Tem outros tarôs que usam a energia do fogo. Mais uma carta pro bloqueio. Medo. 8 de espadas é medo. Mas é só você tirar essas vendas, porque tá vendo? Essas espadas, elas não estão enfincadas em você. Você pode só tirar essa venda e ir. Mas é o medo que tá bloqueando. Ih, meu pai. Uma carta pro inconsciente, por favor. A temperança. A temperança saiu de cabeça para baixo, invertida. A temperança é o impulso do universo te empurrando para essa mudança na vida. Então você tem o apoio da espiritualidade para mudar isso na sua vida, só que você está se recusando a receber. Por quê? Porque ela saiu invertida. É um arcano maior, um arcano de muita força, a energia dos anjos trazendo o movimento emocional, as mudanças para você. Mas você não pega essa virtude que o universo está te mandando, porque saiu invertido. Vou perguntar aqui o que bloqueia receber a energia da temperança. O que bloqueia receber a energia da temperança? Porque o capricorniano tá preso. Ai, virou muito, gente, não dá para aceitar. Não, muito, muito, muito. Porque o capricorniano tá preso na zona de conforto, que é totalmente desconfortável, né? Possibilidades, viagem, indo com a correnteza. Bom, é zona de conforto, é indo com a correnteza. A viagem é desconhecido, né? Eu não sei como vai ser. Tem muitas possibilidades. Tá, não me respondeu. As muitas possibilidades aqui, ó, o 7 de copas, né? E a energia do seu propósito, o seu nó do norte, sua missão nesta terra. Para seguir a sua missão, ou melhor, para todo mundo seguir a própria missão, que é o nó do... Peraí que eu joguei aqui, deixa eu só colocar melhor. Que é o nó do norte, para a gente seguir o nosso nó do norte, que é a existência, que é a carta da estrela. A estrela só surge quando eu curar as dores, que é o nó do sul. Quando eu fechar o nó do sul, ciclos em aberto, eu consigo me direcionar para o nó do norte. Enquanto houver coisas pendentes no nó do sul, eu não consigo caminhar em direção ao nó do norte. Essa que é a questão. Que coisas são essas que estão no nó do sul? Quais são as dores que estão presas no nó do sul? Você está presa numa falsa estabilidade que está aqui. Sai a carta da renovação, do clã da terra. Para você sair do controle da manipulação. E ao mesmo tempo sai a lua dos frutos maduros, que fala de impulsividade, de coragem, de liderança, de firmeza, de aprender a demonstrar afeto. Precisa transformar. É uma zona de conforto, precisa transformar para vir o novo. Passado consciente. Teve um sol no seu passado, ligado ao pai. Isso é consciente para você. É como se esse novo caminho... Você fica no apego aqui no 6 de copas. Mas será que vai ser tão bom quanto foi na época do meu pai? Por exemplo, o pai, né? Para outras pessoas pode ser outra
outra história do passado. Resultado esperado. Cavaleiro de Copas, que é o amor. Oh, meu pai, 2 de espadas. O enforcado. E o 4 de copas. Vamos falar de cada uma dessas cartas. Tem sim um amor no seu caminho. Aqui é parceiro romântico, tá? Tem um cavaleiro de copas te ofertando um amor. Porém, existem informações que estão lá no seu inconsciente, ocultas no seu inconsciente, que você não consegue decidir. De novo, enamorados. Isso que está oculto no seu passado são dores. Te prendem nessa... Aqui é a carta da cegueira. Mas a cegueira, tá vendo que tem a lua? Olha lá a lua. A lua são as emoções. Às vezes, para algumas pessoas ligadas à mãe, ou emoções e mãe. E aí você não consegue enxergar um futuro melhor, que ele existe, ele tá aqui, porque você tá preso nessa cegueira. O enforcado é uma carta de bloqueio e também pede para olhar o mundo por outra perspectiva para que você consiga desbloquear isso. O universo, tá vendo aqui? Tem a mão aqui na nuvem, te dando um novo amor, a espiritualidade te dando um novo caminho, mas você fica lá de braços cruzados, olhando para o que perdeu, para o que foi, para essas taças vazias, que é o apego. Apego é uma... Te impede, vai, tá aí na tua frente, o amor tá... Sabe, caminhe, que o caminho se abre, dá o passo, mas você fica lá, nesse apego. Ô, Capricórnio. Eu não tô falando que é fácil ir, não, porque o desconhecido nos gera muito medo. Aqui saíram duas cartas de medo forte, né? Apego financeiro, medo, apego ao passado. Mas tem uma espiritualidade te impulsionando aqui, só que a temperança e o 4 de copas, só que você se recusa. Mais uma carta para o inconsciente, por favor, do signo de Capricórnio. Tem o 8 de ouros, trabalha. Ok. Essas cartas aqui conversam muito com nesse tipo de leitura. Para mim, esse 8 de ouros aqui, que é um trabalho, que é uma carta muito boa, é uma carta ensolarada, as cores no tarô são muito importantes. Porém, para mim tá virando fuga. Não que não tenha que trabalhar, mas cuidado para não usar o trabalho como fuga do que você precisa aprender. Que é pegar esse pote que tá lá no fim do arco-íris, mas você tem que dar o passo. E você não tá dando esse passo por conta de apegos ao passado. O aprendizado é aceitar, ou melhor, a palavra não é aceitar. É se sentir digna de ser a imperatriz ou imperador que você é. Talvez exista no seu campo inconsciente. Lua fala do inconsciente, aqui a gente tem a lua. E aqui. Talvez exista no seu campo inconsciente baixa autoestima ligada a dores de infância ou até de outras épocas, de outras vidas ou de ancestralidade. Eu vou colocar aqui a carta da criança, o bonequinho da criança para representar. Talvez você tenha sido diminuído na sua infância por parentes, mãe, irmãos, enfim. Vou colocar Netuno, aliás, Netuno vai ficar retrógrado agora, junto com Saturno. Oremos, né? Semana que vem, quarta-feira, vou fazer uma live falando de Netuno retrógrado. Saturno
entra em 1º de setembro retrógrado e vai ficar até fevereiro de 2026 retrógrado. Portanto, vai ser na marra, as coisas vão acontecer na marra, porque Saturno é o senhor do karma. Eu vou colocar essa cobrança aqui, que é Saturno. Já aproveitar a energia que está retrógrado. Então, vamos ter que trabalhar. É como se você precisasse assumir aqui Plutão. Assumir o seu poder. Plutão é poder, mas é poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Poder em colocar limites, poder em dizer, não, eu não aceito mais ser humilhada, não aceito mais ser humilhado. Eu me valorizo, eu mereço, eu aceito o que o universo está tentando me dar. Que é a carta da temperança. Que é um amor. A espiritualidade, olha, a espiritualidade e a criança ali. Precisa cuidar ainda dessas dores da infância, sim. Saturno, que é o deus do karma, vai cortar tudo que não presta, só que ele dói, né? Ele dói. Da forma com que ele corta, ele dói. Ainda mais retrógrado agora. Deu branco, peraí. Influências externas. Influências externas para o signo de Capricórnio. Valete de ouros, tem um início material. Então, estranho, né? O valete é uma carta boa. É uma carta assim, jovem, é um início de algo material, mas é o medo desse início? É apego a um padrão que já existia no passado? Para algumas pessoas pode ser. Junto com o 8 de paus. O 8 de paus é muito trabalho, muita ação e pouca recompensa financeira neste momento. Isso é uma influência externa que às vezes te desanima para seguir no seu novo caminho. O seu caminho é tão lindo, tem tanta força. Mas são questões internas, emocionais, que te prendem, que te bloqueiam à toa, porque não precisa. Sabe, a espiritualidade, por exemplo, pode proteger a gente, né, de influências externas, de energias. Só não pode proteger a gente da gente mesmo. Então a espiritualidade vai aproveitar ali, o momento de Saturno, agora esse 2º semestre, para ajudar a curar essas dores da infância, que é o que te prende lá no nó do sul, para que você alcance o seu propósito saindo dessa dor. Deixa eu colocar o amor que está para chegar na sua vida. Já coloquei energia de Lilith lá em Vênus, né? Lilith também é sexo. Medos e temores do signo de Capricórnio. Essa é a posição do bloqueio. Medo de usufruir o dinheiro. Olha isso. Medo de usufruir o dinheiro e medo de se tornar um toque de Midas. Aqui é a maior carta financeira que tem no tarô, que é o Rei de Ouros, é o toque de Midas, onde ele encosta vira ouro. E o 9 de ouros, que é o usufruir. Também é uma carta que fala um pouco de vaidade, se ela usar o dinheiro para um sentido de status, de poder. Tem um certo medo aqui em relação ao dinheiro. Adapte a sua realidade, veja se tem... Porque às vezes isso se torna um bloqueio para que você consiga alcançar esse amor, se tornar essa imperatriz, mas você merece. Gente. Resultado esperado. Olha, 2 cartas invertidas. Ah, não, vou tirar de novo. Não é possível. Essa é carta de briga. Resultado esperado para o signo de Capricórnio. Rainha de espadas. Uau, que é a rainha da vitória. A partir de estratégias mentais. E a carta do 10 de paus invertida. Essa carta aqui é a carta assim do burnout. Só que invertida, você tá... saindo disso,
sai a Rainha de Espadas, que é a rainha da vitória a partir de estratégias mentais, projetos, planejamento. Mais uma carta, por favor, clarificando a vitória. Resultado esperado para o signo de Capricórnio. E realmente o mental está conectado aqui. Você vai conseguir sair dessa. Mas precisa trabalhar alguns apegos emocionais. O que está em aberto ali para você? A sua infância. E agora com o retorno de Saturno, você vai conseguir aprofundar mais ainda na sua psique, curar suas feridas interiores mais e mais profundas. Sempre, gente, precisa de uma continuidade. Dizer, eu fiz uma constelação já... Não, gente, tem várias camadas. Precisa dar continuidade. Percebam que estão melhores, né, do que estavam. A carta do mago. A carta do mago mostra que você tem todos os recursos. Físico, emocional, mental, financeiro, afetivo, para sair dessa situação. O mago é a carta das opções. E tudo está em suas mãos. Agora só depende de você. Vamos tirar uma runa para aconselhamento final nas energias aqui. Finalizando a leitura de Capricórnio. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa, por favor. Cano. Runa Cano. Deixa eu ler para vocês o significado desta runa. Fogo. Fogo é ação. Ó, ação. Aqui tem a imperatriz e o dinheiro. Basta você assumir todos os recursos que já estão em suas mãos. Essa carta aqui tem muito a ver com justiça. Justiça no sentido de leis também. Que é a Rainha de Espadas. Esta é a runa da luz, da iluminação, fogo. Por isso favorece a abertura de vários aspectos da vida. Significa que você terá muita força criadora e intuição que te ajudarão a ultrapassar os obstáculos. Beneficia novos relacionamentos e fortalece os antigos. Acabou a era da escuridão. Alertas desta runa. Quando essa carta aparece, apresenta uma luz que pode se apagar, indicando rompimento nas relações. Lembra que saiu aqui, ó, rompimento nas relações? Você vai ter que escolher. Ou a partida de alguém querido, um amor ou um trabalho. Realmente precisa desapegar, deixar no passado aqui questões da infância. Uma pessoa que talvez tenha sido um grande amor na sua vida, mas é um amor que é tóxico, que te machuca. Encontre forças para esperar a renovação do ciclo da iluminação. Ai, gente, que lindo. Vou pedir agora 3 cartas de aconselhamento para o signo de Capricórnio. Tenha um olhar positivo. Carta da expressão. Você deve expressar e manifestar quem você é, ou seja, conecte-se com a sua autoestima, com o seu poder pessoal, com o seu poder de escolha, com o seu poder de decisão. Mais uma carta, por favor. E ouça sua voz interior. Sabe aquele incômodo que começa a vir? Aí você fala, opa, é minha voz interior me alertando. Gratidão, espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.